Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Glória a Deus. Só a leitura desse texto já nos enche de alegria, de gratidão, de júbilo, porque é uma passagem que descreve de uma maneira muito clara a situação de todo ser humano, a situação de cada ser humano que vem a este mundo, a nossa situação na nossa vida. Assim é a palavra de Deus, viva, poderosa. É uma palavra que fala, ela é viva, ela é do Senhor, ela penetra nos nossos corações. Ele diz, o apóstolo Paulo começa aqui dizendo da situação dos seres humanos mortos em seus delitos e pecados. O ser humano, apesar de estar vivo biologicamente, mas espiritualmente ele está morto. E como morto, ele não pode tomar decisões por si mesmo. Como alguém morto, ele não pode resolver a sua situação espiritual. Como morto, ele não pode responder aos estímulos. E assim é a humanidade sem Deus. Assim somos cada um que não conhecemos ao Senhor Jesus, mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo as inclinações deste mundo, andando segundo a nossa carne, andando segundo as nossas preferências pessoais, e não segundo Deus. Mas ele termina esse texto do versículo 3 dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, e não filhos de Deus. As pessoas gostam de dizer, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. E todos nós somos criaturas caídas, mortas em delitos e pecados. E a nossa situação é de morte espiritual. E não há como fugir dessa realidade. Mas como é que eu sei que eu estou morto espiritualmente? Porque a Bíblia diz. Porque a morte física acontece. E nós não podemos fugir dessa realidade. O pecado é uma realidade na história da humanidade. Você olha ao redor e vê o que está acontecendo no mundo, fruto do pecado. Mortos nos nossos delitos e pecados. Que tristeza, que situação desesperadora da humanidade. Como sair dessa? Como resolver esse dilema? Como sair de uma situação de morte espiritual para a vida?
Como ter certeza de uma vida eterna com Deus? Como? Se estamos mortos em delitos e pecados. Mas o texto, ele tem uma das expressões mais lindas que eu acho na Bíblia, no versículo 4. Quando eu leio esse texto, esse versículo, ele enche o nosso coração. Mas Deus, não nós, não alguém poderoso deste mundo, não poderes espirituais, não as minhas boas obras, o meu bom comportamento, mas Deus, vem de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Vejam que Deus maravilhoso. Um Deus que dá vida. Um Deus que veio em Jesus Cristo e pagou os nossos pecados. Morreu no lugar de cada um de nós. Numa obra completa ali na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. E Deus então nos perdoou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus rico em misericórdia. É um Deus que nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus que veio em busca de uma humanidade caída. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, e mesmo estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele diz, pela graça sois salvos. Graça, maravilhosa graça. Graça infinita. Favor que eu não mereço. Deus me dá. E Ele diz, não por obras. Não porque eu mereço ou você mereça. Não porque você teve um dia fé. Não porque você teve um dia um bom comportamento. Mas unicamente Deus, movido pela sua graça, nos deu vida. E podemos agora adorar ao Senhor. Podemos agora nos reunir como filhos de Deus. Podemos agora participar dessa mesa do Senhor. E podemos agora ter a certeza de que haja o que houver, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes do presente, nem do porvir, nada, absolutamente nada, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é graça, isso é amor, um amor que nós não podemos compreender e nem explicar, mas que nós podemos experimentar na nossa vida. Amor, amor de Deus. Amor que faz Deus dar o seu próprio Filho para pagar os nossos pecados. E o que nós devemos fazer? Simplesmente crer. Mas mesmo a nossa fé no Senhor Jesus nos é dada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas isso não vem de você. Não vem de mim. Vem de Deus. Toda a obra da salvação é obra de Deus. Toda a obra da salvação parte de Deus, através de Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo continua operando hoje, continua transformando vidas hoje, continua ressuscitando mortos espirituais e dando vida e vida abundante. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Uma loucura para o ser humano, incompreensível, mas real, porque esse Deus opera poderosamente. Que você que está aqui nessa noite possa pensar nesse grande amor que veio para que você tivesse vida abundante.
para que você deixe uma vida vazia, sem sentido, sem propósito e sem esperança. Se eu morrer, o que será de mim? Quando eu partir, para onde eu irei? Como será a minha eternidade? Quando você crê nesse Senhor, você pode dizer: a minha eternidade está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que me amou antes da fundação do mundo e vai continuar me amando por toda a eternidade. Nada, nem do presente, nem do porvir, poderá me separar deste amor tão maravilhoso e grandioso. Pense nisso nessa noite. Pense nessa oferta da graça de Deus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei vida e vida em abundância. Essa é a mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outra mensagem que não é essa, não é a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio simplesmente para resolver os nossos problemas. Jesus não veio simplesmente para consertar os nossos casamentos. Jesus não veio simplesmente para nos dar prosperidade, bênção, materiais. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E veio morrer no lugar dele. Essa é a obra de Jesus Cristo. Buscar e salvar o perdido, para ter vida abundante. Você nessa noite pense nisso. Se você ainda não pensou, se você ainda não parou para pensar sobre isso, nessa noite você pare. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele te amou, Ele te deu vida em Cristo Jesus. Receba essa vida e viva para a glória do Senhor. E viva nessa certeza e nessa confiança. Não porque merecemos alguma coisa, mas porque Ele nos amou desde toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.